E aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula, sendo que essa aula está sendo postada agora à tarde, né, no período da tarde, mas vocês têm a possibilidade de assistir agora, se tiver dúvida, assistir depois, parar, voltar, fica a critério de vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se adaptando a essa nova forma de ter aula, né, não só comigo, como os demais professores. Como é que foi de aula prática? Conseguiram realizar a aula prática? Você viu que eu tava fraco, né? Errei várias cestas, vários arremessos, eu errei, mas estou treinando, viu? Estou treinando para melhorar e fazer um vídeo e desafiar todos vocês. Não deixem de fazer exercício durante essa quarentena. Chame seu pai, sua mãe, seu irmão para brincar, para fazer aula prática junto com vocês, beleza? Então, vamos começar hoje nossa segunda aula. Semana passada nós iniciamos a nossa aula, falamos sobre os tipos de esporte, o que é esporte, esportes individuais, esportes coletivos, falei dos esportes de invasão, trouxe como sugestão o basquete, nós conhecemos um pouco sobre o basquete, nossa aula prática foi voltada para o basquete e deixei uma atividade para vocês responderem em casa. Então hoje nós vamos iniciar com essa atividade, com a correção dessa atividade. Lembro também que deixei um joguinho da realidade aumentada. Então, depois vocês mandem para mim, professor, gostei, não gostei, porque hoje eu vou mandar outro joguinho da realidade aumentada, ok? Então, vou pedir que de início vocês peguem a atividade de vocês que eu deixei para vocês responderem na semana passada. Nós vamos fazer essa correção. Primeiro passo, nós vamos fazer devagarzinho, passo a passo. Se você acertou, dá um certinho lá do lado. Se você errou, vá lá e corrige. Tá certo? Lembrem-se, estão com o vídeo gravado. Pare o vídeo, volte e veja qual foi a resposta correta. Se tem algumas perguntas que são pessoais, então as respostas são pessoais na verdade. As respostas são pessoais, então veja o que eu disse, vá lá na aula, nos links que tem de copiar, onde tem comentando sobre aquele assunto. Veja se está dentro do que vocês escreveram, tá certo? Nas pessoais não significa dizer o que eu vou dizer aqui é absoluto, correto. O de vocês também pode estar correto com outras palavras, tá ok? Então vamos iniciar. Correção da atividade do exercício de fixação da aula 01. Então eu coloquei lá, questão número 1. Perdão, questão número 1. O que você entendeu sobre o conceito de esporte? Lembrando que eu iniciei a nossa aula passada falando sobre o quê? Sobre o conceito de esporte. E eu disse o quê? Que o esporte ele pode ser praticado através de um jogo, de uma brincadeira, de uma forma lúdica, certo? E através desse esporte nós podemos ter o quê? Nós podemos aprender novos valores, nós podemos aprender a respeitar o nosso colega, a respeitar nosso adversário, saber respeitar a situação de jogo, quando nós ganhamos, quando nós perdemos. Tudo isso está dentro do esporte, são valores que o esporte traz para nós, tá certo? Também comentei que o esporte ele pode ser o quê? Ele pode ser esporte de profissionais, um esporte profissionalizante, que aí são pessoas que vivem do esporte, como por exemplo jogadores de futebol, jogadores de vôlei, né, jogadores de basquete e tantos outros. Então veja se sua resposta está dentro desse contexto, lembrando que minha resposta não é a exata, não é a verdadeira 100%, porque aqui é uma questão de entendimento. Então veja o que eu falei lá no vídeo, veja o que eu estou comentando agora e o slide e dê o seu parâmetro para a sua resposta, ok? Vamos para a segunda questão. Questão de verdadeiro ou falso. Eu coloquei lá, assinale V ou F sobre os esportes individuais e coletivos. Lembra que eu falei que existem esportes individuais e esportes coletivos, bem como existem esportes que, a depender da organização da competição, podem ser individuais e coletivos. Aí eu coloquei lá, segunda questão, letra A, acompanha aí comigo. Os esportes individuais são aqueles praticados por mais de um atleta por equipe. E aí? Já escutei alguém falar aí, olha. Estou escutando, viu? Repita. Isso, falso. Resposta falsa, porque os esportes individuais é 1 contra 1. Quando tem mais de um atleta por equipe, ele vai ser no esporte coletivo, ok? Letra B. O basquete é considerado um esporte coletivo. E aí? Vocês colocaram o quê? Sabe qual é a resposta correta? Verdadeiro.
O basquete tem mais de um atleta por equipe. Então, se tem mais de um atleta por equipe, ele é um esporte coletivo. Letra C. Existem esportes que, a depender da organização da competição, falei no instante, atenção, a depender da organização da competição, poderá ser individual e coletivo. Verdadeiro. A depender da organização da competição, existem esportes que podem ser individuais e coletivos. Ok? E a letra D, último item da segunda questão. Em um jogo que tenha 5 atletas de cada lado, esse jogo lhe será considerado um esporte coletivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 5 atletas de cada lado é mais de um atleta de cada lado, logo ele será um esporte coletivo. Então o gabarito da segunda questão é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Fechado? Vamos para a terceira questão. Terceira questão, eu coloquei 10 esportes, dividi uma tabelinha com duas colunas, certo? E nós temos o que na terceira questão? Identifique se o esporte a seguir são individuais, coletivos ou se podem ser individuais e coletivos. Vamos lá. Primeiro, futebol. Futebol é um esporte individual ou coletivo. Inclusive, hoje, nos esportes de invasão, nós vamos tratar sobre o futebol, viu? Fique ligado. Então, futebol é um esporte individual ou coletivo? Ele é um esporte coletivo. Nós temos 11 atletas, 11 jogadores de cada lado no futebol. Basquete, que foi o tema da nossa aula, ele é o quê? Um esporte individual, coletivo ou ele pode ser os dois? Basquete é um esporte coletivo. Terceiro, esgrima. Pessoal, o que é esgrima? Esgrima é um tipo de luta que tem uma espadinha. O nome daquilo não é espada, tem outro nome técnico. Em que geralmente estão vestidos de branco e o sujeito tenta um acertar o outro com aquela espadinha. Qualquer coisa, vocês dêem uma pesquisada na imagem de esgrima. Então o esgrima ele vai ser um esporte individual. É 1 contra 1, certo? Fórmula 1. Fórmula 1 ele é um esporte individual. Ou seja, cada piloto tem a sua equipe, cada piloto tem o seu carro. E quem conseguir dar a quantidade de voltas primeiro, né, vence a corrida. Corfebol. Corfebol, nem todo mundo conhece, mas ele é parecido com basquete. Tem outra estrutura, outras regras, mas ele é parecido com basquete. O corfebol é um esporte coletivo, tá certo? Próximo, atletismo. O atletismo, ele é individual, coletivo, ele pode ser os dois. O atletismo, ele pode ser os dois, porque existem algumas provas de revezamento. Então o atletismo pode ser tanto considerado individual como coletivo. Badminton, também conhecido como peteca, também será um esporte que é considerado coletivo e individual. Damas. A damas, o que vocês sabem, será que todo mundo sabe jogar dama aí? É uma boa oportunidade nessa quarentena, já que tem um tempinho, para aprender a jogar dama, um jogo legal de estratégia. Então, dama é um esporte que é individual, é 1 contra 1. Natação. A natação ela pode ser tanto coletiva como individual, porque que nem no atletismo, a natação também existe o que? Provas de revezamento. E nós temos por fim o tênis de mesa. O tênis de mesa o que é? O tênis de mesa é o ping-pong, certo? O tênis de mesa ele pode ser tanto individual quanto coletivo. Quem tiver interesse em ver um videozinho de tênis de mesa coletivo, no caso em dupla, coloque no YouTube, tênis de mesa de duplas. Vocês vão ver a velocidade que eles conseguem jogar, é impressionante. Vamos para a quarta questão, sem perder muito tempo. Se você está achando muito rápido, dê uma pausa no vídeo, volte, veja se está correto, se não está, tá certo? Vocês têm a possibilidade de pausar o vídeo e voltar, entender tudo direitinho. Tenham paciência, tenham calma. Questão 4. O que você entendeu sobre esporte de invasão? Então, o esporte de invasão foi o primeiro tema do nosso livro que veio, não foi? Primeiro capítulo do nosso livro. Então, os esportes de invasão, eles são o quê? São aqueles esportes em que uma equipe vai tentar invadir o espaço da outra em busca de um objetivo, seja para fazer um gol, um ponto, uma cesta, tá certo? Então, esse é o principal objetivo dos esportes de invasão e como ele ocorre. Lembrando que no esporte de invasão exige muita estratégia e ele é dinâmico, tá certo? Uma equipe, horas vai estar atacando, outra hora vai estar defendendo e assim vai trocando as funções de uma equipe para outra nos esportes de invasão. Fechado? Ok? Quinta questão, penúltima questão, hein? Cite 5 regras ou curiosidades sobre o basquete. Então eu trouxe aqui 5 regras ou curiosidades
que eu percebi que eu gostei. A de vocês pode ser diferente, tá certo? Então lá, uma curiosidade que foi o que eu comentei, que foi o basquete em cadeira de rodas, que surgiu naquela época da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados americanos se reuniram numa quadra para jogar, certo? Foi uma curiosidade que eu trouxe. Segundo, que ele é jogado em 4 períodos ou 4 tempos de 10 minutos. Terceiro, o jogo ele não pode terminar empatado. Lembra que eu comentei na aula? Se não está lembrado, vai lá na aula passada e dá uma olhadinha. Outro ponto, no início, olha que interessante, no início, a cesta de basquete ela não era vazada. Era como se você tivesse um balde. Então você jogava a bola e a bola ficava presa lá. Então tinha que alguém subir numa escada ou em algo para tirar a bola e continuar o jogo. E hoje em dia não, hoje em dia ela é vazada, né? E por último eu trouxe o quê? Que o time ele tem 24 segundos para jogar a bola na cesta, para atacar. Se ele não jogar essa bola na cesta durante até esses 24 segundos, a bola passa a ser da equipe adversária. Ok? Vamos lá para a nossa última questão. Questão de número 6, uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos lá, continua, presta atenção, viu? Não durma não. Ó, sobre o basquete em cadeira de rodas, responda V ou F. Letra A. Surgiu quando os soldados brasileiros retornaram da guerra. Verdadeiro ou falso? Falso. Surgiu quando os soldados norte-americanos voltaram da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Letra B. É considerado um esporte paraolímpico. Verdadeiro. Comentei com vocês sobre os esportes paralímpicos, que são aqueles esportes para aquelas pessoas que têm algum tipo de limitação física. Inclusive, hoje iniciarei depois dessa atividade, né, vou dar início à nossa aula sobre os esportes, sobre os Jogos Olímpicos, que alguns colegas, alguns alunos perguntaram sobre o que é um esporte olímpico, como surgiu e tudo mais. Então, a letra B é considerado um esporte paralímpico, é verdadeiro. Letra C. O basquete em cadeira de rodas é uma maneira de incluir pessoas no esporte. Verdadeiro, verdadeiro. E por fim, a letra D. O esporte pode ajudar a melhorar a vida das pessoas, pois através dele fazemos amigos e aprendemos valores. Corretíssimo. Comentei na aula passada justamente sobre esses valores que nós conseguimos adquirir através do esporte. Então, o gabarito da questão 6 é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Fechado? E aí, terminada essa parte da correção da nossa atividade, nós vamos iniciar agora um assunto que não está no livro de vocês, tá certo? Não está aqui no site. Então, é um assunto extra. Eu vou pedir que vocês tenham atenção, anotem as informações que vai ter nos quadrinhos aí no decorrer do vídeo e prestem atenção em mim, ok? Até porque no final da aula nós vamos ter uma atividade que vai envolver um pouco esse tema. O que é, professor, esse novo assunto? Esse assunto é o que alguns colegas tiveram dúvida ou curiosidade e mandaram algumas perguntas para mim, que é sobre os Jogos Olímpicos. Então eu comentei sobre os Jogos Olímpicos, sobre os Jogos Paralímpicos e alguns colegas tiveram interesse, tiveram curiosidade sobre esses jogos. Então nós vamos iniciar agora essa parte, segundo momento da aula, em que falando sobre o que são os Jogos Olímpicos, como surgiu, como o esporte ele pode se tornar olímpico e bem como que tem a ver esse momento que nós estamos passando do Covid-19 com os Jogos Olímpicos, tá certo? Então atenção, eu vou trazer algumas curiosidades, fatos históricos agora sobre os Jogos Olímpicos. Então os Jogos Olímpicos ele surgiu em Olímpia, certo? Na Grécia, e ele surgiu como o quê? Como um ritual religioso com o intuito de mostrar para o deus Zeus, certo? Para um deus chamado Zeus, a evolução do ser humano, bem como as capacidades físicas do homem. Então, é uma forma de mostrar para Zeus, um deus forte, a capacidade física que o homem tinha adquirido no decorrer de sua vida. Os Jogos Olímpicos, naquela época, logo quando surgiu, não era feito que nem hoje, hoje nós temos diversas modalidades esportivas, e os Jogos Olímpicos é feito em média de 30 a 35 dias atualmente. Naquela época não. Naquela época ele era feito em curto espaço de tempo, eram 3, 4 dias, e tinha basicamente como esporte o atletismo, a corrida de cavalo e as lutas, com o objetivo desse ritual religioso para mostrar para Zeus a capacidade física daqueles homens, tá certo? Outro ponto importante dos Jogos Olímpicos.
Durante o período dos Jogos Olímpicos, guerras, brigas políticas e tantos outros problemas que seja de possível, que seja de alcance do homem resolver, eles são o quê? Eles são amenizados ou eles param, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que estava tendo uma guerra entre dois países e naquele ano, naquele momento ia ter um jogo olímpico. Então essa guerra ela é amenizada, é um pacto que existe nos Jogos Olímpicos. Essa guerra ela é amenizada, ela para que possa ocorrer os Jogos Olímpicos. Até porque os Jogos Olímpicos ele tem como um objetivo a reunião de diversos países, diversos povos, para poder o quê? Criar amizade, divulgar a cultura. O que nós pensamos e o que nós fazemos aqui no Brasil é diferente do que outras pessoas de outras culturas em outros países, tá certo? Então, um dos objetivos dos Jogos Olímpicos é justamente isso, propagar a paz e trazer o quê? Trazer a diversidade cultural desses povos. Mais um ponto importante, nós temos nos Jogos Olímpicos a tocha olímpica, nós temos nos Jogos Olímpicos os anéis olímpicos, que inclusive está na bandeira dos Jogos Olímpicos. O que são esses anéis olímpicos? São 5 anéis, cada anel ele possui uma cor e cada anel representa um continente. Eu vou deixar mais para frente a imagem desse anel para vocês darem uma olhadinha, tá certo? Então ali o objetivo é o quê? São 5 continentes e cada anel ele possui uma cor representando cada continente. Um fato importante, fato histórico importante, que eu não sei se vocês já estudaram na disciplina de História, mas se não estudaram ou ouviram falar, certamente mais para frente vocês vão ouvir falar, que é de um sujeito chamado Hitler. Hitler, ele era um nazista, fez sua base na Alemanha, e ele tinha o quê? Ele propagava uma cultura de dizer não aos negros, certo? Da raça negra. E o que foi acontecido? Teve uns Jogos Olímpicos, e ele estava presente nesse estádio, nessa época desses Jogos Olímpicos. Ocorreu uma prova de atletismo, e quem ganhou essa prova de atletismo foi um atleta negro norte-americano. Ele, percebendo que esse atleta negro norte-americano ganhou aquela prova, ele se retirou do estádio para não ver o atleta negro recebendo a medalha. Então isso é um fato histórico, depois vocês dêem uma pesquisada sobre Hitler nos Jogos Olímpicos. Bem como vou deixar também ao final um link de um vídeo no YouTube falando mais algumas curiosidades sobre os Jogos Olímpicos. Não deixe de assistir um vídeo curto, coisa de 8 a 10 minutos, muito interessante. Outra situação, nós tivemos apenas 3 vezes que os Jogos Olímpicos foram cancelados, tá certo? Por situação de doenças ou diversas situações que não foi possível ao alcance do homem resolver. Então apenas em 3 situações os Jogos Olímpicos foram cancelados. Outro ponto também, nós temos os Jogos Olímpicos da Antiguidade e nós temos os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Entre esses dois, passou um determinado espaço de tempo que não existiram os Jogos Olímpicos. Aí ele ficou caracterizado como os Jogos Olímpicos da Antiguidade e os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que começou em 1986, tá certo? 1896, tá ok? Continuando, nós temos o que, ó? Já falei das corridas de cavalo, que era um dos tipos do esporte, tá certo? E agora eu vou falar como um esporte ele pode se tornar olímpico. Professor, como é que um esporte vira olímpico? É qualquer esporte que se torna olímpico pode virar olímpico? Não. Para um esporte se tornar olímpico, primeiro ele tem que ser um esporte praticado em diversos países, certo? Ele tem que ser um esporte que tenha regras universais. O que é isso? A mesma regra desse esporte aqui no Brasil é a mesma regra lá na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha. Não podem ser regras diferentes. Outra coisa, e o terceiro ponto, que eu acho que ainda é o ponto que mais detalha, o que mais vai dizer se um esporte é olímpico ou não, são brigas políticas. Então, às vezes aquelas pessoas que estão à frente do Comitê Olímpico Internacional não têm interesse daquele esporte se tornar olímpico, como por exemplo o futsal. O futsal ele não é um esporte olímpico, o futebol é, mas o futsal ainda não é. Muito disso por conta de brigas políticas, tá ok? E outro ponto, para a gente finalizar essa parte dos Jogos Olímpicos, que como eu falei a vocês aqui, é apenas um assunto extra, mas que não vou me alongar muito nesse assunto,
Que é o quê? Que é o que tem a ver os Jogos Olímpicos com o Covid-19, a pandemia do coronavírus que nós estamos passando. Os Jogos Olímpicos ele ocorre de 4 em 4 anos. Alguém sabe a última vez que ocorreram os Jogos Olímpicos e onde foi? Ninguém sabe. Silêncio total aqui, ó. Ninguém falou nada, ninguém gritou no ouvido. Então, a última vez que os Jogos Olímpicos foi realizado foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 2016. Então, se ele é realizado de 4 em 4 anos, era para ter os Jogos Olímpicos agora em 2020. Então, os Jogos Olímpicos de agora de 2020, ele iria ser realizado em Tóquio, porém, em julho, no mês de julho, na cidade de Tóquio. Porém, o que foi que aconteceu? Devido à pandemia, ele só será realizado em 2021, no mês de julho, tá certo? Então ele foi adiado devido ao coronavírus, os Jogos Olímpicos foi adiado de 2020 para o 2021. Mais uma situação que vai entrar para a história dos Jogos Olímpicos de adiamento dos Jogos, que até então nós só temos 3 cancelamentos ou adiamentos, ok?